Jesus Cristo, Krishna, Lama, Omé, Jeová, Javé, Zulu, Inheu, Kardec, Ateu, Ganesha, Shiva, Rama, Brahma, Bom dia a todos. Bom dia quem eu não tinha... Oh, que repertório bonito. Bom dia quem eu não tinha dito aqui ainda. Bom dia pro pessoal de casa, né? A gente está em fase vermelha, então a gente está em poucas pessoas no espaço. Então a gente aqui está sem máscara, mas as pessoas estão distantes da gente. Então, seguindo protocolos. Hoje a gente está aqui para mais uma live, então... Tanto é pra gente, pros encarnados, quanto é pros desencarnados, que não é só a gente que tá vivo que escuta isso, tem os desencarnados também. Eles estão aqui para ouvir também, aprender também. Então a live, como é pra gente, é pra eles também. Então não importa o número de pessoas que tem aqui ou que esteja vendo em casa, também tem do outro lado. O assunto de hoje, né? É um assunto que eu acho bem legal, porque é um assunto que às vezes a gente passa batido como isso não se fala mais, porque é coisa do passado, ou isso é simples, não sei o quê, entre aspas simples, porque é um assunto complexo, mas que a gente passa batido e nunca lembra de falar, e é o calcanhar de Aquiles de muita gente, até o meu, porque às vezes eu esqueço de fazer, de tomar conta, que é os cuidados que a gente tem que ter com o lar. Então, às vezes a gente esquece que tudo que a gente acaba pegando no meio do caminho, sendo estressado fora ou qualquer coisa, a gente acaba levando para dentro de casa. Ou próprio como a gente age dentro de casa, cuida do lar, é o que vai abrir portas ou não para quem vai vir. Ou seja, quem é dono da porteira é a gente, que a gente deixa entrar quem a gente quer. E eu trouxe uma pessoa que particularmente eu acho que manja muito do assunto, que é o Marcelo. Ele já falou isso de quinta e eu gosto de como ele aborda o tema, então eu trouxe o Marcelo. Ele pega umas referências bem loucas, então eu trouxe ele para ajudar, fazendo marketing. Então eu trouxe ele, que hoje a gente esteja reunido, encarnado e desencarnado, que a gente tenha a bênção divina para mais um dia, para mais uma live, que a gente possa levar esse assunto para mais pessoas. Então quem estiver vendo em casa, se puder dar um joinha, compartilhar o vídeo, marcar os amiguinhos, a gente ajuda bastante. Então o barco é todo seu, fique à vontade. Bom dia a todos, depois dessa introdução do Luiz, eu vou ter que falar aqui como eu nunca falei na vida, né? Porque do jeito que ele me colocou aqui. Mas vamos lá. Eu vim aqui, o Luiz tinha convidado para vir falar aqui, porque eu faço uma prática em casa semanal, que é chamada Evangelho no Lar. A gente hoje aqui é um grupo universalista que tem várias, vamos chamar de correntes. Tem o pessoal que tende bastante para o lado do xamanismo, que participa do grupo. Tem o pessoal que mais... seria hinduísmo ou Yogananda? Hinduísmo, né? Yogananda, hinduísmo. E tem o pessoal cristão também. Todos nós tivemos, acho que, uma formação cristã. Acho que ninguém escapa disso, né? Porque raríssimas pessoas, aqui no Brasil ao menos, nascem num lar que não é cristão. As pessoas acabam escolhendo caminhos diferentes. Eu mesmo passei nasci numa família católica, fiz primeira comunhão, tudo. Depois passei para evangélica, né? Eu por minha conta. Achei que o catolicismo naquela época não me atendia, né? Então passei a frequentar templo católico, protestante. Passei depois para centros espíritas, kardecistas, né? Os mais tradicionais, né? E hoje estou aqui, né? Nesse grupo que é universalista. Então todos nós passamos, nascemos em lares, acredito eu aqui no Brasil, quase 100%, não diria, mas grande maioria, né? Nós
Sabemos que temos aí islâmicos, temos judeus, bastante, a comunidade judaica é bem grande no Brasil, mas com exceção da comunidade judaica e algum outro exemplo, quase todos nós nascemos em lares cristãos. E a prática do Evangelho, né, eu vim aqui hoje falar sobre o Evangelho no lar, que é uma prática que foi mais disseminada através do kardecismo, do espiritismo kardecismo, mas hoje pessoas de vários credos praticam, né, tem em prática isso, né, vamos chamar assim. Bom, o Evangelho no lar, como o próprio nome fala, né, eu vou falar do Evangelho primeiro, depois eu vou falar de outras coisas, tá? Porque o tema hoje não é só Evangelho no lar, seria os cuidados com o lar, e entre eles seria o Evangelho no lar. Então vou começar por isso, que é o que eu tinha programado. Eu achei que ia falar só isso. Não, vai. Eu achei que ia falar uns 10 minutos, né? Então a gente estende depois. O Evangelho no lar, ele basicamente é a leitura de Evangelho de Cristo. De que forma a gente faz isso, né? Existem uns cuidados que temos que ter. O primeiro deles é a escolha de um horário, né? Você vai escolher um horário na sua semana que seja melhor para você. Eu, por exemplo, faço de segunda-feira às 8 horas da noite, né? Às 20 horas eu faço toda segunda-feira há muitos anos já. E você escolhe um dia e o horário da semana, e aqui você vai fazer a prática, que eu já vou explicar, todo dia no mesmo horário. Por que todo dia no mesmo horário? Por que eu não posso fazer, essa semana eu vou fazer segunda, semana que vem eu faço sexta, já que eu estou fazendo um negócio para o meu lar? Independente do que você, a linha que você segue, se você é católico, se você é evangélico, se você é espírita, se você é qualquer outra, né? Nós sabemos que existem entidades que sempre nos acompanham, sempre nos visitam em casa. A finalidade principal do Evangelho no lar seria a reunião com esses espíritos, com essas entidades que estão um pouco mais adiantadas do que nós. Essa é a principal finalidade. São eles que vão trazer os benefícios e vai ter aproveitado os nossos benefícios. Eu vou explicando. Então, por que a gente tem que ter esse horário? Porque as entidades, né, quais sejam elas, se você tem mais afinidade se é católico, tem mais afinidade com Nossa Senhora, ela vai vir. Né? Ela, ou emissários dela, tem os cavaleiros de Maria, né? Vão vir. Se você tem mais afinidade com Yogananda, ele vem. Ele está sempre com a gente. Se tem afinidade com Cristo, você é mais... Cristo vem, Cristo manda seus emissários. E assim vai, e assim por diante. Então, você terá a presença ao fazer esse Evangelho no lar, você vai ter a presença de entidades que têm seus compromissos no plano superior. Eles não estão à nossa disposição. São entidades como nós aqui que temos afazeres. E eles vão se programar. Então, se você faz, essa semana eu vou fazer segunda, semana que vem eu faço quarta, na outra eu faço sexta. Não, você tem que ter uma disciplina nisso, para que haja todo o apoio do plano espiritual. E como é que eu faço isso? Né? Então você escolhe um horário, né? Você vai fazer sempre naquele horário, né? Começa em dia, começa no horário certo. Eu marquei às 8, eu vou começar às 8, eu não vou começar às 8h05, nem às 8h10. Eu não vou, está quase na hora e vou 8h15. Não, né? As entidades estão ali esperando. Como que você vai fazer? Você vai abrir algum livro que seja do seu gosto, né? Principalmente ou a Bíblia ou o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu, como sou espírita, eu faço com o Evangelho segundo o Espiritismo, mas você pode fazer com a Bíblia, né? Você pode fazer com qualquer outro. Posso fazer com o livro de Yogananda? Pode, não tem problema nenhum. O livro de Yogananda é o caminho para o autoconhecimento, principalmente, né? Eu não conheço os outros, eu conheço esse, tá? Então eu só posso falar desse. Esse eu já li algumas coisas, eu tenho inclusive esse livro, e ele tem muitos ensinamentos elevados. O que é importante que haja no livro que você vai utilizar? Ensinamentos elevados. Isso é o que é importante, né? É um livro que tenha ensinamentos, né? Não é um livro que conte sobre a história de Jesus. Não é um livro que conte que, sei lá, Buda fez isso. Não. É um livro que traga, se você gosta de Buda, procure um livro que traga os ensinamentos de Buda.
Você gosta sei lá, de Yogananda? Procura o livro que traga ensinamento de Yogananda. Você gosta você é cristão, você prefere mais Cristo, você pegue a Bíblia, né? Você vai abrir, isso você fará em família, né? O ideal é fazer em família. Eu vou até pegar aqui uma parte da Bíblia, que é Mateus 18, 20. Eu vou ler um trechinho para vocês, só para exemplificar, tá? Mateus, eu marquei aqui, Mateus 18, 20. Eu vou começar aqui pelo Mateus 18, 18 primeiro. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Então, a hora que você faz esse evangelho, você está ligando na terra e automaticamente ligando no céu. Céu, entre aspas, né? A gente sabe que é outro plano, né? A gente sabe que não é bem o céu físico, né? Onde está a nuvem, mas é o plano onde principalmente estão os espíritos, as entidades mais evoluídas. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Tem versões que falam 2 ou mais, né? Aqui ele fala, essa versão da Bíblia especificamente fala em 2 ou 3. Ou seja, a hora que você faz o evangelho no lar, Cristo está ali no meio de você, no meio de vocês. Então, como que você vai fazer? Uma reunião familiar, que é o evangelho no lar. Ah, mas meu filho não gosta, ele não curte, ele está numa outra vibe. Não tem importância. Não force nada, convide sempre, mas não force nada. Ah, meu marido gosta de jogar futebol, ver o futebol naquele dia, jogar. Não tem problema. Faça você com o seu filho, faça você com a sua mãe, faça você com alguém, né? Não tem ninguém para fazer, faz sozinho, não tem problema. Eu faço sozinho, eu moro sozinho desde 2015. Eu faço sozinho toda segunda-feira às 8 horas. Isso não me deixou de fazer. Comecei a fazer quando começou a pandemia, como a gente começou a usar mais esse instrumento, né, desses aplicativos, né, o Meet, o Zoom, esses aplicativos. Agora eu faço em reunião de família através de aplicativo, né? Então a gente faz, eu consegui trazer para o meu evangelho na minha casa, através do aplicativo, eu consegui trazer meu filho, minha irmã, né? Às vezes minha namorada quando ela pode, ou às vezes ela está comigo. Então você vai reunir pessoas que queiram fazer da sua família, no seu lar você vai fazer. Marcelo, eu vou viajar, eu faço de segunda às minhas 8 horas, mas é feriado, eu vou estar lá em Santos, na praia, né? Vou voltar só quarta-feira, não faço. Lembre ao menos no horário, tá? Faça uma oração no horário, se você puder, né? Se você tiver condições de fazer, faça ao menos uma oração, mas não deixe ao menos de marcar aquele horário. Por que a importância disso? Por causa do compromisso que as entidades fazem. O que acontece quando você pega um livro de ensinamentos e lê com regularidade e lê com assiduidade, com compromisso? Os espíritos, as entidades do plano superior vão trazer necessitados, trazer pessoas que precisam escutar aquilo, entidades que às vezes estão perdidas, entidades que estão em recuperação, entidades que desencarnaram recentemente, estão precisando urgentemente de uma palavra, de alguém que fale, né? Elas vão trazer para o seu lar essas pessoas para escutarem, né? Você não vai fazer isso para você e para entidades, você vai fazer para necessitados também. O Evangelho no Lar é uma reunião de várias coisas. Ele parte do princípio de você criar uma energia ligada ao plano superior muito forte, porque você está estudando os ensinamentos de entidades crísticas, quais sejam elas, eu já citei aqui, mas você vai estar desenvolvendo esses ensinamentos, que eu já vou explicar como. Esse é um dos fatores, e através dessa energia muito forte que você cria, essa ligação, você vai atrair esses espíritos automaticamente, espíritos mais evoluídos que participam e vão te orientar. E também vai, através desses espíritos, dessas entidades, vão trazer necessitados espirituais.
Sua casa passará a ser frequentada com todo o controle de entidades que necessitam de ouvir, como acontece aqui no centro. Exatamente como acontece aqui no centro. Por que é um ambiente tão protegido? Por que aqui dentro não acontece nada de ruim? Por que as pessoas entram e saem daqui com tanta disposição, com tanta... às vezes a gente não está legal, hoje eu não vou lá no espaço, hoje eu não estou bem, quer uma coisa, eu vou hoje, mas olha, não devia ir. A gente vem, senta aqui, a gente sai daqui, parece que toda aquela carga ficou, né? Quem nunca passou isso? Aliás, eu passo sempre, aliás. Quantas vezes eu estou em casa e falo, hoje eu não vou, né? Dá aquela preguiça, né? Hoje eu não vou, né? Gente, a gente é humano, né? Ninguém aqui, né, é uma pessoa acima dos outros. Todos nós passamos por isso, né? Hoje eu tenho um trabalho, eu não vou lá, estou cansado, trabalhei o dia inteiro. Hoje eu não vou, esse pastor estou muito cansado, não vou. Aí você vem e parece que descansa. Você sai daqui, às vezes, até com dor no músculo, tal, do trabalho braçal que você pode ter feito, mas você sai com o espírito leve, você sai com seu interior leve. O Evangelho no Lar, quantas e quantas vezes, gente, quantas e quantas vezes. Mas olha, é a maioria das vezes. Eu saio, às vezes eu não tenho vontade de fazer, mas eu faço como se fosse uma obrigação. Eu começo a fazer, a obrigação já muda, já não é mais obrigação. Já passa a ser um negócio gostoso de fazer e tal. Bom, então como é que a gente vai fazer? Qual que é o procedimento que a gente faz? Primeira coisa, o horário certo, né? Mas meu filho hoje ele vai atrasar, ele gosta de fazer, mas vai atrasar, vai chegar uns 10 minutos depois. Espero. Não espere. Comece no horário certo. Lembre-se que existe todo um plano que está ali esperando você começar. Seu filho chega atrasado, a hora que ele chegar, ele começa a fazer do ponto que está, né? Pense como se fosse uma aula na escola. É exatamente isso, né? Eu não vou... essa semana eu não vou fazer porque eu vou marcar um futebol com os amigos. Você lembra quando a gente estava lá na escola, no prezinho, no primário, né? Na época era primário, agora é fundamental, né? Ou ensino médio, né? Os homens marcavam futebol nas 8 horas da manhã, sabendo que tinha aula? Não, porque não pode, você tem aula, você não pode marcar um futebol naquela hora. Você tem o resto do dia para você marcar. As meninas marcavam de ir na casa da amiguinha, brincar de boneca, ou sei lá, eu não sei o que faziam, né? Mas as atividades que as meninas faziam, marcavam? Não. Por quê? Porque elas não teriam que estar na escola, nem passava na cabeça delas marcar alguma coisa naquele horário, porque era um compromisso, ela tinha que ir na escola todo dia, das 7 ao meio-dia. Você vai marcar um compromisso, vou marcar um futebol, justamente eu faço na segunda às 8 horas da noite, vou marcar uma pizza naquele dia, se eu posso marcar? Não, naquele dia não posso, não existe. Amigos meus já me chamaram para sair, vamos sair hoje, vamos sair. Não, mas você não pode não posso. Mas não, é um compromisso que eu tenho com o plano espiritual de fazer. Toda segunda-feira às 8 horas da noite eu faço. Cada um acha o seu horário, né? Óbvio, né? Eu prefiro fazer de manhã, estou melhor. Ótimo, beleza, não tem horário. Aí eu acordo 2 horas da manhã toda noite, eu vou fazendo isso, faz, não tem problema nenhum. Mas faça sempre naquele horário, não fique mudando. Você esquece, acontece alguma coisa e passou. Olha, eu vou falar para você que quando eu assumi o compromisso há alguns anos atrás, nos últimos 3 anos, 4 anos, eu esqueci 1 ou 2 vezes. É um caso tão raro, porque é um compromisso, a gente não esquece. Mas quando acontece alguma coisa que horário você não pode? Então, existem duas soluções. Você pode fazer em outro horário, né? Não tem problema nesse caso. Faz do mesmo modo que você faria, tá? Mas você comunica espiritualmente? Sim. Você primeiro se comunica. Se você já sabe de antemão, o melhor horário para mim sempre foi, sei lá, quarta-feira às 4 horas da tarde. 6 horas da tarde, tá? Mas justo o médico é difícil de marcar, eu consegui marcar no dia às 6 horas. O que eu faço? Avisem, né? Faça uma oração antes, já prepare, fala, olha, não vou poder fazer, vou trocar. E você tem 2 opções que você pode fazer, né? Ou não fazer aquela semana, ou fazer em outro horário. Eu não faço, eu oro de outras maneiras durante o dia, eu faço outras práticas, né, que elevam, né, que me ligam ao plano superior,
Mas o evangelho em si, se eu perco, aconteceu, né? Já aconteceu isso também, né? Já foi aniversário de sobrinho meu, né? Festa, né? Você vai deixar de dar festa? Não, né? Mas eu deixei de fazer, né? E foram bem poucas vezes que aconteceu isso comigo, né? Mas o importante é você ter esse compromisso. Pessoal, interrompe, tá? Quem que tiver dúvida, foi bom. Eu tinha pensado em falar nisso, talvez fosse pular isso aí. Que a gente vai falando, às vezes a gente esquece, né? Não, porque acontece. Às vezes Acontece. Uma situação comigo essa semana aconteceu, daí eu fiquei, eu falei, nossa, e agora? Entendeu? Daí eu pedi perdão, tudo, mas eu me conectei de outra forma. Né? O legal é você, ao menos no horário, você lembrar de fazer uma breve prece, né? Você teve que... Num hospital, por exemplo, você está lá no hospital, você não pode estar em casa, né? Faz uma breve prece, né? Naquele horário, né? Só para manter a energia daquele horário, manter a vibração, né? Bom, e como é que nós vamos fazer isso aí? Em primeiro lugar, começar no horário certo, sempre começar naquele horário que você marcou, tentar não atrasar nem um minuto, né? Radical? É radical, porque você tem horário, não é você que tem horário. A gente aqui no espaço tem horário. A gente começa no horário certo, termina no horário certo, porque a gente está num lugar aqui onde as entidades, o plano espiritual é muito maior do que o plano que nós encarnados. Nós estamos aqui em bem poucas pessoas, 7, 8 pessoas. O plano espiritual deve estar aí, sei lá quantos. Aqui em cima tem uma casa espiritual erigida aqui, né? Onde se atende, aproveitando a energia que nós fazemos, onde se atende necessitados, enfim, há muitos trabalhos aqui. Então, quando você faz isso na sua casa, é a mesma coisa. Existe todo um plano espiritual que está ali, trabalhando, aproveitando a energia, né? Então, eu tinha falado, primeiro aquela energia, né, que você cria. Então, essa energia é aproveitada por você, para a sua casa e para o plano espiritual. E por que é bom isso? Por que é diferente de eu fazer uma oração todo dia? Vamos supor. A diferença é que eles trazem essa energia, eles ajudam você a limpar a sua casa, eles ajudam você... Gente, a minha casa fica uma delícia de segunda-feira, quando eu termino. Fica uma delícia. Eu estou em casa, eu estou no paraíso. Assim, não que minha casa não seja ruim, se minha casa seja ruim, né? Não é isso, mas a gente sente a energia mudar. Quem for sensitivo, então, vai sentir uma energia bem diferente, uma energia muito gostosa. É feita uma faxina, exatamente, né? Eles não vêm, o plano espiritual não vem só um ou dois ali e senta e fica escutando você. Eles participam, eles limpam você, te dão passe. Então, existe uma série de procedimentos. Bom, e como é que você faz, né? Vamos ao modo de fazer, né? Primeiro, uma breve prece, né, pedindo, né? É interessante para quem gosta disso, mas eu sempre fiz, é muito interessante você colocar um copo d'água junto, né, ou uma garrafinha, um pouco de água, né, e pedir na oração inicial para que ela seja fluidificada, para que ela seja energizada com aquilo que você precisa, é você que vai tomar, né? Então, um remédio para o seu espírito, um remédio para os essas coisas íntimas, ou para algum mal físico mesmo. Nossa, eu estou tão ruim hoje, dá dor de cabeça, tão dor na perna, sei lá, né? Pede para que seja, né? Estamos em época de pandemia, eu sempre peço que ali esteja um remédio espiritual e uma vacina, um preventivo. Eu falo em preventivo, não falo em vacina, um preventivo para o Covid, o Covid ou para essa doença, né? Para que haja uma energia que me ajude caso eu contraia a doença, para que haja uma energia positiva também na minha cabeça, para que eu mantenha a imunidade. A imunidade a gente sabe, né? Que a imunidade da gente é através do que a gente come, do que a gente faz e do que a gente pensa, né? Do que a gente sente, né? E tudo isso interfere na imunidade. O que mais interfere, na verdade, é o que a gente pensa, né? Quando a gente está muito mal, né? Você brigou com o namorado, você, sei lá, brigou com o marido, briga feia, ou brigou com o filho e tal, dor de cabeça, você passa mal, você enjoa, isso tudo abaixou a sua imunidade. Se você está bem, se você está pensando em coisas boas, feliz, se você está... Vocês repararam que é difícil a gente ficar doente nas férias? A gente fica doente antes, às vezes, né? Quando está para chegar às férias, fica doente, mas no meio das férias é difícil, reparem nisso. Porque você está bem, você está, sabe, você está
você está assim positivo normalmente nesse período, né? Então isso interfere na imunidade. Então você pede, você ora para que ali haja fluidos que te ajudem em tudo isso, né? E no final, quando acabar, você vai agradecer na oração final. Isso também vai tomar. Antigamente tinha, né? Aqui não foi trazido, né, para o espaço essa prática, né? Porque no outro centro tinha, vocês lembram? Da água. Quando a gente estava em cima, tinha. Tinha. Quando era lá, a gente fazia parte do Bezerra ainda, aí tinha. Que as pessoas enchiam o copinho, né? Aí tinha as cadeiras na frente, isso era de quinta. Uhum. Aí saía, pegava o copinho. Aí no fim foi mudando, e a gente foi perdendo. Mas é legal Até porque isso aí. nem tem mais lugar para pôr copinho. Mas quem quisesse podia trazer, né? A Sandra, por exemplo, trouxe água hoje, né? Com certeza estão fluidificando a água dela. Se todo mundo tivesse essa prática de trazer, né, uma garrafinha, não só porque tem sede, mas para levar em casa, né? Ou pegar ali, né? Não, mas ali fica genérico, né? Se você pegar um copo antes, seria melhor, né? A gente já fez isso em várias pessoas que passam na maca. Sim. Depois vai, pega um copinho. Traz. A gente mesmo energiza, né, o copo, às vezes, né, segura o copo, energiza, né, e dá para a pessoa, né? Então é importante a água também, né? Então você vai fazer, voltando, você vai fazer a oração inicial, né? Aí abre, eu costumo abrir o acaso, eu faço com 2 livros, tá? Só um exemplo, eu faço com um livro de ensinamento que é o Evangelho segundo o Espiritismo, mas pode ser feito com a Bíblia, pode ser feito com aqueles outros todos que eu falei. Antes eu faço com aqueles livrinhos da série do Emmanuel, que são Fonte Viva, Pão Nosso, Fonte de Luz, são 4, muito legais. Eles têm uma liçãozinha bem curtinha, eu faço meio para introduzir. É bom também. Até aquele do Og Mandino, que é muito conhecido, como é que chama? Minuto de Sabedoria, até aquele é ótimo aquele livro. Você abre, são pequenas lições, para você entrar no, entre aspas, para você entrar no clima, vamos supor assim, para você já, né, depois... Bom, uma pessoa lê, vamos supor que estamos em 2, 3 pessoas fazendo ali, um lê o livro, né, e comenta sobre aquilo, né? Force-se a comentar, mesmo que seja muito óbvio, né? Mesmo que a lição seja muito óbvia, tipo assim, né? Eu não vou conseguir dar um exemplo, mas muitas vezes acontece uma lição tão direta, não matarás, né? Muito direto, né? Você vai comentar o quê? Mas, force comentar, puxa vida, não matarás, né? Eu nunca tive sentido de matar, mas sei lá. O que eu falaria disso? É tão óbvio que fica difícil, né? Não matarás não é só não matarás fisicamente, né? Porque às vezes, sim, porque às vezes uma palavra que você fala, às vezes ela tem uma força ainda maior. Você estende para o não ferirás, né? Acho que já falaram isso tantas vezes aqui, de tanta moda, mas é legal falar. O que experimento com a planta, né? Você pega a planta e xinga ela durante um período de tempo. Não façam isso, tá? Não precisa xingar a planta, mas... Se você fizer isso... Eles fizeram o experimento para mostrar. Pegaram 2 plantas. Uma elogiou durante um período de tempo, acho que foi um mês, não sei o tempo. Pegou e elogiou. Aí ela ficou linda, e a outra eles xingaram durante um mês. E ela morreu. Só que elas foram, postas a mesma água, a mesma luz. São plantas iguais, então era para ser igual. Aí uma xingou e uma elogiou. Aí uma morreu e uma ficou viva, sendo que estava nas mesmas condições. Então, matarás por palavra também. É um exemplo físico, né? Um exemplo prático, né? De você fazer isso com as plantas. Você vai ver como o seu pensamento, como a sua vontade, né? Mata, né? Não digo que mata uma pessoa. Pode até matar, só o seu pensamento. Você faz tanto pensamento negativo que a pessoa vai ficando baixa astral, daqui a pouco a pessoa se mata, ela mesmo se mata, né? Não que você seja culpado, que a pessoa deve ter algum problema, mas você ajuda, né? Que obsessor, né? Obsessor. Que isso? Que força de obsessão, né? Quando desencarnar, toma conta lá embaixo. Vai estar ligado por várias encarnações. Mas force-se então a comentar, né? Estenda isso, né? E procure ter uma ordem e não ficar debatendo, tá? O debate não é legal, não é um debate de ideias.
Não é debate de ideias o Evangelho feito no lar, é uma interpretação do ensinamento. Então eu vou falar, aí eu passo a palavra para o Luiz, ele fala. Se ele não concordou com o que eu falei, ele também não vai falar, ele vai dar a interpretação dele só, não vai rebater o que eu falei. Porque às vezes eu posso abrir um ensinamento lá, tem uma interpretação que ele não concorda. Mas aí não vai virar um debate que tem produtivo, não é essa a finalidade. A finalidade é cada um pôr o seu ponto de vista em relação àquele ensinamento. Porque lembre-se, a gente está fazendo isso para a gente e para uma plateia que está ali. E não é um ato de debate de ideias, é um ato de aprendizado. Não é para estar certo, é para ter paz. Exatamente, né? Não é exatamente isso. Então, o ideal, a grande maioria das vezes não acontece isso, mas o ideal. Um fala e não fala mais, eu falo o que eu achei, ele fala o que ele achou, ele fala o que ele é. Porque senão começa, eu também acho isso, mas em compensação, viu o que você falou, aí daqui a pouco né? E fica todo mundo falando e né, não é essa a ideia, né? Eu comecei a fazer evangelho no lar com uma família que eles eram muito disciplinados, eles falavam, era bem assim mesmo, e olha, eles conseguiam. Eles eram uma família de 6 pessoas, eles faziam 6 juntos, e um falava, ele não falava mais, o outro falava, mesmo que ele tivesse uma coisa, não tem importância, vai falando e acabava, era assim. Esse é o ideal, tá? Vai acontecer muitas vezes de ocorrer o debate, mas evitem, tá? Bom, falaram, né? Todo mundo falou, explicou o que achou da lição, né? Praticamente terminou o Evangelho, você faz uma oração final, né? Aí você pode estender essa oração, já não é mais oração tão curta, você agradece os ensinamentos, pede para que aquelas palavras sejam, eu sempre peço, né? Que aquelas palavras atinjam quem precisa, né? Isso eu peço antes também, né? E agradeço sempre a oportunidade. Então isso basicamente é o Evangelho no lar, o ensinamento, você trazer ensinamentos para sua casa daquele modo que você gosta, daquele tipo de leitura que você gosta, desde que sejam ensinamentos do plano elevado, tá? É importante isso, não é ler um romance, por exemplo, existe romance aí sobre Paulo, né? Não é pegar e abrir lá e começar a ler um romance, mesmo que seja um romance que fale da vida de Nossa Senhora, um romance que fale da vida de, sei lá, Buda, não é essa a finalidade, são livros de ensinamentos que você vai escolher. É interessante que seja o Evangelho de Jesus, eu acredito, né, que o Evangelho de Jesus ele é completo, então para mim eu faço com o Evangelho de Jesus, porque eu acho que é o mais completo de todos, desconheço todos, lógico, né, mas do que eu conheci dos outros, para mim é mais, mas cada um tem o seu jeito, não importa isso. O que é importante? Essa energia elevada que tem naquele momento, o compromisso, né, horário, disciplina e aprendizado. Isso que é importante. Vocês vão ver que ao menos naquele dia sua casa vai melhorar muito, né? E com o tempo aqueles que têm conflitos em casa vão ter menos conflitos. Com o tempo pessoas que faltam coisas no lar serão mais atendidos, né? Serão mais amparados, tá? É importantíssimo isso. E se não é um lar ainda, é uma casa, pode assim se transformando num lar, né? Existe bem. É bom você falar até da diferença de lar e casa, né? Nós estamos falando das práticas no lar, né? Qual a diferença entre o lar e uma casa? Tá, nossa, agora você me pegou, eu achei que você ia falar, eu só falei, lembre disso. Já que você tocou no assunto? Devia ter ficado quieto. Casa e lar são duas coisas diferentes, né? Teve uma época que a Raquel, a Mãe Divina, tocaram muito nesse assunto, né? Era toda quinta, esse assunto. Por quê? Um lugar que pessoas não se sentem bem, ou seja, você está numa residência, né? Não vamos ainda falar se é casa ou lar, você está numa residência a qual tem muito conflito. Então, um prefere estar certo, tudo que o outro faz você implica, é incômodo. Você sabe quando é incômodo ou não, quando você se sente em casa, você se sente no lar, né? Tem aquela sensação, eu já senti isso, que quando você está num lugar que eu não me sinto em casa, não me sinto aconchegado, algo me incomoda ali. Isso é uma casa, porque não está tendo o amor, você não está sendo... Quando eu digo amor, não significa que você não ama a pessoa, mas ele não está reinando ali. Então,
ainda tem muito conflito de ideias, conflito com a pessoa, muita discussão. Igual eu tinha falado para ele, prefere estar certo do que ter paz. Então o que vale lá é estar certo. Um quer mandar no outro, isso é uma casa, um lar. Ambos se respeitam, convivem bem, não tem muita discussão, pode ter os desentendimentos ali, isso é normal. Mas é algo que se conserta muito fácil. Desentendeu? Eu penso isso, você pensa isso, resolve. É um lugar que é bom estar. Eu acho que é a forma que mais resume. Se você se sente bem de estar, ou se você não se sente bem. E se não se sentir bem, pode ser algo bem simples. Tipo, eu sentia assim, é como se algo cutucasse assim, sabe? Você tá ali, mas parece algo que tá toda hora te cutucando, que não tá bom, tá incomodando. Aí você vai para algum lugar que você se sente bem. Então, esse é os dois polos assim mais fácil de mostrar. É um lugar que você, nossa, tô indo para casa, não vejo a hora de encontrar minha família, descansar, ficar com eles. Lar. Você se sente bem de estar lá. Vou ter que voltar para casa, encontrar fulano, encontrar ciclano, já vou ter que ver, vai dar discussão, não sei o que. Casa. Onde reina e onde não reina o amor. É a diferença entre casa e lar. Pode continuar, tudo certinho. Só para terminar o Evangelho no Lar, né, que eu estava explicando, né? Duas perguntas que pode ficar para a gente. Nossa, tá vida. Duas perguntas que podem surgir na cabeça de vocês, né, das pessoas que estão ouvindo isso. Primeiro, eu faço meditação todos os dias. Isso substitui? É a mesma coisa? Não. Lembre-se que Evangelho no Lar é ensinamento. É a mesma coisa da oração. Todo dia de manhã, às 7 horas da manhã, eu oro para Deus. Eu oro para, faço minha oração, faço minha conexão com o plano superior. É a mesma coisa? Não, gente, não é a mesma coisa. O importante é você você falar sobre ensinamentos elevados. Isso que é importante. Seja quais forem eles, é importante você falar, você ler e você interpretar, para que haja essa visita de entidades superiores ao seu lar naquele momento, que participem, que aproveitem essa energia. E quando você ora, você está orando, é uma ligação direta de você com a entidade para quem você está orando. Eu oro para Deus, eu estou ligado com Deus. Eu oro para Jesus, eu estou ligado com Jesus. Eu oro para, Moisés não, Você foi longe nesse. Não sei. O profeta Maomé, né? O islamismo é Moisés, Maomé, desculpa, não Moisés, Maomé. Você está ligado com Maomé, né? O Buda, você está ligado com Buda, né? Você não está criando um ambiente de energia que envolva espíritos que estão vindo. Você está numa ligação direta. Tá em energia boa? Claro que está. Evidente que está. Quando você ora, né, quando você se liga a alguém de um plano superior, você com certeza está numa energia muito boa, né? Mas além disso, você tem que mostrar os ensinamentos, tá? Isso é muito legal de fazer. Então, essa é uma das coisas que seria legal as pessoas fazerem como cuidado no lar, né? Estendendo sobre isso, né, o que a gente pode tirar de conclusões disso aí, né? As práticas que a gente faz, né? Como transformar uma casa num lar, né? Quais são os cuidados que a gente tem que fazer, né? Eu acho que o primeiro deles, né, quem convive em família, é o que o Luiz falou várias vezes aqui, né? Preferir, né, estar em paz do que estar certo, né? Como é difícil isso, né, gente? Como é difícil, né? Principalmente para as pessoas que são próximas da gente, né? Muito próximas, né? É mais fácil você com uma pessoa que não é tão íntima sua, você não discutir, do que discutir com uma pessoa próxima, né? Principalmente quando você chega com a cabeça cheia do serviço, né? E descarrega, né? Eu já fiz isso, quantas vezes já fizeram comigo também. De repente a pessoa chega em casa e começa a brigar do nada, né? Cara, o que acontece? O que eu fiz, né? Tô aqui. Você até pergunta, o que eu fiz? Você está sentado aí, não faz nada. Você respirou. Você respirou muito alto.
E para isso tudo, era só você falar, ó, levanta e faz, né? Não precisa, né, descarregar tudo aquilo. Mas as pessoas chegam no serviço e descarregam, né? A gente tem que evitar isso. As pessoas mais próximas da gente não são nosso fio terra, né? Nós temos que criar esse fio terra, né? E uma das maneiras é sempre oração, é sempre conexão, vou chamar assim, não diria nem oração, mas conexão, né? Com um plano superior, com boas vibrações, né? Conexão com energia positiva. Isso que é importante, né? Para que a gente não leve para casa as coisas que a gente tem na cabeça da rua, né? Na rua está com uma coisa na cabeça, vai levar para casa isso. A não ser que seja necessário discutir com a pessoa que está em casa, a não ser, né? Mas não deixar isso, né? Que isso domine o ambiente, né? Que isso interfira no seu relacionamento com as pessoas, né? Isso desgasta, e desgasta muito, né? Relacionamentos, né? Quantos filhos e pais brigam tanto que o filho acaba largando a casa, né? Às vezes é até bom, né? Porque às vezes já passou da hora, mas enfim. Mas tem filho que parece que não quer sair nunca. Mas às vezes é até bom, mas não assim, né, gente? Não é assim dessa maneira, né? Com brigas, com discussões, né? Ou acaba relacionamentos de casais, né? A falta de material, né, de dinheiro, é uma das principais causas de brigas de casais, né? Quem nunca brigou ou discutiu, ao menos, com o cônjuge no momento que está sem dinheiro? Parece que quando você está melhor economicamente, quando não está faltando nada, você tem uma reservinha às vezes e tal, parece que você não briga tanto, né? Mas quando você está ali preocupado com como você vai pagar a conta no fim do mês, pronto, o outro chegou, entrou em casa, né, falou alguma coisa, você falou, né, você já sai xingando, né? Não é assim que funciona? A gente tem que ter esses cuidados, não deixar esses problemas afetarem relacionamentos, né, quando não tem a ver com o relacionamento. A não ser que o cônjuge seja um vagabundo e não queira fazer nada, né? Aí você fala, pô, qual que é, né? Aí você está certo, né, de dar Uma coisa que me ajuda, se bem que normalmente eu faço depois que já fiz a cagada, mas o que Jesus faria? Aí eu penso, o que Jesus faria? Ele faria isso? Não. Aí ele faria isso aqui. Então eu vou e faço. Mas normalmente eu penso depois que eu já fiz tudo o que não era para ter feito, né? E aí é uma linha muito tênue, hein? É sempre bom avisar os dois lados da moeda. O que Jesus faria? Ele não iria brigar, iria escutar. Ok. Não é usando esse pensamento, que é uma linha muito tênue, de você se colocar superior ao outro ali. Tá? É uma linha bem tênue que tem que andar. Não é tipo, o que Jesus faria? Faria tal coisa. Você já trata assim. Não é assim. Tem uma linha, Jesus ficaria quieto e não responderia. Ok. Agora, não é você, eu vou ficar quieto e não vou responder porque eu sou superior a fulano. É uma linha muito tênue aí, muito... Não é você ficar quieto porque já deixa isso daí que eu tô mais resolvido, né? Isso. Não é isso, né? Você achar superior nesse sentido. Mas talvez ouvir o que o outro tem a dizer, já que está revoltado, e só deixar ele falar porque é o momento dele, sem esse sentimento. E talvez essa questão que a gente tem repetido muito nos últimos dias, né? Que é esse amor ao próximo, essa compaixão no sentido de você entender realmente que é só um momento. Entendeu? Então, essa linha tênue, só um detalhe, para não alegar que não sabia. Foi dito. Não alegar ignorância. A gente tem também a lenda de você não tomar cuidado, não se sentir superior, não se sentir inferior também, né? Vou ficar quieto porque não tem argumentos e ele, né? E submisso. Eu caí num outro lado. A gente está aqui porque a gente é imperfeito e eu posso falar das coisas que eu passei, né? Eu vi um outro lado de um relacionamento, um namoro que eu tive uma época, né? E eu discutia um pouco com a pessoa, faz muito tempo, foi bem antes eu era jovem ainda. E a gente discutia uma certa frequência, né? Eu era bom em discussão, né? Eu sempre convencia, né? Eu era bom.
Aí, depois de um tempo, a pessoa terminou comigo. Falou assim, mas, né? Aí ela falou assim, uma das principais coisas que não deu certo é porque eu nunca consegui falar. Você sempre me convencia, mas eu sabia que eu ficava sem argumentos, né? E você sempre tinha argumentos, eu não tinha argumentos, e eu achava, mesmo assim, achava que você estava errado, né? Mas eu não conseguia achar argumentos. Essa pessoa falou isso para mim, isso me marcou. Falei, puxa vida, eu achava que eu estava, né, o rei da cocada preta, né, porque eu sempre tinha razão, né, e eu nunca tinha me atentado né, de escutar a pessoa, né, de dar uma chance, né. Não que naquela época eu cortava a pessoa de falar, eu simplesmente conseguia achar argumentos que deixava a pessoa sem saber o que falar. E isso foi diminuindo a pessoa até um ponto que ela falou, não quero mais. E isso acontece, e aconteceu comigo, né? Então a gente tem que tomar cuidado até com isso, né? A gente tem, vendo o lado das pessoas que estavam comigo, a gente também não se sentir superior e não se sentir inferior, né? Deixar a pessoa falar, olha, ter a estatura, né, para interior de falar, olha, não concordo, mesmo os seus argumentos serem plausíveis, eu não concordo com isso, né? Eu acho que você está errado, né? Então, isso no relacionamento sempre, em casa principalmente, né? Porque é onde a gente tem que transformar e erigir nosso lar, né? O outro livrinho era chamar Nosso Lar. Agora lembrou. Acho que é nosso... Não é Nosso Lar, é nosso... não é Nosso Lar. E isso vale também para filho e mãe, pai e filho, filho e por aí vai, né? De só... Então, também vale. Ou só puxar para trás. Eu acho que tem muito de como você fala, né? Existem inúmeras maneiras de você dizer a mesma coisa. Às vezes você pode, sei lá, tem determinada situação que eu considero errada, certo? Eu posso chegar, eu posso conversar, né? Existe uma forma disso ser dito, né? E às vezes o que ocorre é que, como você disse, você está cheio de coisas ali na cabeça que você acaba explodindo. Não é bem assim, né? Às vezes a maneira como você fala, ela tem muito mais influência do que propriamente o que está sendo dito, né? Bom, continuando com as práticas no lar, eu queria falar um pouquinho do que ele falou da planta, né? Parece coisa de louco, né? Mas conversar com planta ajuda na energia do lar. Se você tem plantas em casa, né? Se você tem vasos ou jardim, né? Ore no jardim, né? Ore, converse com as plantas, pense bem, trate com carinho. Você vai jogar uma água, não joga por obrigação. Nossa, tem que ir lá fora. Você está lá dentro de casa olhando aquele sol quente, putz, tem que ir lá na cozinha pegar aquela vasilha para pôr água naquela planta que está morrendo. Putz, grilando. Não é assim, gente. Ele falou, olha, coitada da planta, né? Vamos ter amor às plantas, amor aos animais, conversar com animais, né? Nós falamos aqui já sobre o relacionamento humano, que é o mais importante, é óbvio, né? Mas conversar com animais, tentar entender por que eles latem. Tem um cachorro que late demais e você acaba só xingando o cachorro. Né? Essa porcaria de cachorro só late, me incomoda, o vizinho já reclamou, o que eu faço? Não, converse. Né? Não tem essa animosidade, isso acontece, é comum. Eu já tive um cachorro que latia muito e por um período eu ficava inconformado. Esse cachorro não para de latir. A gente xingava o cachorro, para, né? Não, converse. Ele vai latir? Vai, mas trate com amor, né? Não deixe que esse desequilíbrio do cachorro se transforme em desequilíbrio do lar. Se o cachorro tem um certo desequilíbrio que animais também têm, né? As pessoas têm esse costume de achar que, né? Como a gente vê assim, nas redes sociais, né? Eu prefiro cachorro do que gente, cachorro não tem sentimento ruim com ninguém. Isso é tudo mentira, gente. Isso é tudo gente que não está muito certo da cabeça, porque eu tive cachorro que mordia a gente de graça mesmo. Chegava a visita em casa, ele dava a volta por lá, vinha atrás e mordia a bunda. Agora vem uma pessoa, põe lá na rede social, cachorro nunca faz mal a ninguém, a não ser que você ensine ele errado. Isso não é verdade. Cachorro tem personalidade. São, em geral, menos agressivos se você não ensina do que os humanos? São, em geral, menos agressivos. O cachorro, ele de uma maneira geral. O cachorro agressivo, normalmente, ou é da raça ou é o ensinamento errado, normalmente. Mas existe muitos animais que atacam sem você ensinar. Eu tive esse exemplo. Aliás, eu tive 2 na minha vida, assim, não foi um só, foram 2. Então, converse com o cachorro, ame seu cachorro, né?
tenha carinho, né? Tenha sempre atenção ao cachorro, né? Que vai melhorar esse estado do cachorro, como melhora também com o humano. Quando você dá atenção, quando você conversa, quando você trata bem, é a mesma coisa. Tratar bem não é só dar ração ou dar comida, né? Tratar bem é dar amor, é você sentir amor, né? Você tentar entender o animal, né? Isso é dar atenção, né? Eu chamo meu cachorro de mano e durmo na cama com ele. Cada um faz o que gosta, né? Eu abro assim, pode entrar, aí dei. Tem gente que dorme até com 3 cachorros na cama, eu conheci uma pessoa assim. Mas cada um faz do jeito que acha melhor, né? Desde que dê atenção ao cachorro, essas são detalhes, né? Eu não tenho costume de ter cachorro na minha cama, mas eles dormiam até um certo tempo atrás no chão, do lado da minha cama, né? Tenho 2. Então cada um faz do jeito que acha melhor, mas o importante é você ter esse carinho com o cachorro, né? O que mais? Dos cuidados no lar? Acho que é isso. Não, alimento. Não é só isso não, alimento, né? Quantas vezes você vai fazer preparar um alimento? Gente, preparar um alimento, as pessoas vão ingerir a sua energia. Lembre-se sempre disso. Tempo? Está acabando? É isso? Não tem tempo ainda. Tem 10 minutos. Então, quem cozinha em casa, seja para você mesmo, seja para outras pessoas, né? Lembre-se que a pessoa, tudo que você faz, você põe sua energia, né? Tudo, todas as tarefas que você faz, você está pondo a sua energia. Se a sua energia está positiva, você está pondo positiva. Se a sua energia é negativa, você está pondo energia negativa. Hoje eu estou muito chateado, eu estou muito mal, nossa, eu fui despedido, mas eu tenho que fazer a janta em casa hoje. Tenta fazer uma oração, é difícil, mas tenta não passar aquilo naquele momento. Eu peguei um exemplo muito radical, né? Mas as coisas do dia a dia que interferem no nosso estado de espírito, a gente não pode deixar isso passar na hora que está fazendo os alimentos. Isso é muito importante. É muito importante que nos alimentemos sadiamente, não só na qualidade do alimento, mas na qualidade espiritual do alimento, né? Que esses alimentos sejam sempre preparados de maneira que você, de bem, que você faça com amor, que você faça... eu não consigo fazer com amor, eu não gosto de cozinhar. Tá, mas ao menos não sinta raiva. Ao menos isso, né? Faça esse exercício de não sentir raiva. Eu tenho que fazer almoço hoje, que saco. Eu tenho um exemplo prático. Não pode ser assim. A pessoa fez a comida ali, a refeição, só que eu vi que ela estava estressada, tinha acabado de brigar. Acabou de brigar, estava remoendo por dentro. Fez a comida ali, pôs ali. Aí eu falei, eu não vou comer isso aqui. Porque eu sei como a pessoa fez, como ela estava, eu não vou comer. Aí eu olhei assim, falei, não vou comer, deixa aí. Aí eu esqueci disso, esqueci que eu tinha visto isso, passou um tempo, eu tava morrendo de fome. Eu falei, quer saber, eu vou comer, né? Só sabendo, eu falei, vou comer. Não deu meia hora, eu falei, ai, tô passando mal. E fiquei passando mal um tempão. Eu falei, que absurdo, fui comer também. Então, pra quem come, também passa mal. Isso afeta principalmente a pessoa que faz, né? É a pessoa que mais afeta, né? A pessoa que quando faz com mau humor, com raiva, não digo raiva da comida, com qualquer raiva, né? Exatamente, ó, tá vendo? É um exemplo bom, né? Às vezes você não consegue nem fazer, né? Né? O bolo não cresce, né? O arroz queima, né? E por aí vai. Mas afeta principalmente a pessoa, quem está fazendo. Afeta mais. Os outros também são afetados por aquela energia negativa, mas a sua energia volta toda para você. Eu tenho o costume de falar, né, de sempre... Eu sou engenheiro por formação, né? Então eu sempre tenho o costume de falar da terceira lei de Newton, né, que é da ação e reação. Tudo que você faz volta, né? A lei de Newton, se você empurra um dedo com o outro, cada dedo está empurrando com a mesma força, né? Mas eu estendo isso para tudo, né? Se você joga uma energia negativa, ela volta para você com a mesma intensidade e a mesma força, né? Só em sentido contrário. Ou seja, a lei de Newton, né? Para quem lembra aí do ensino médio, né? A terceira lei de Newton era isso, né? Ação e reação. Tudo que você jogar para fora de você em termos de energia negativa, de qualquer maneira, numa discussão, fazendo uma comida, fazendo qualquer coisa, né? Essa energia vai voltar na mesma intensidade. Não é que ela vai voltar, é uma energia na mesma intensidade,
só que sentido oposto. Exatamente a terceira lei de Newton. Então, lembre-se sempre disso, né? Desejou o mal do vizinho, esse mal volta para você. Antes de você jogar energia, você tem que fazer ela dentro. Tem isso também, né? Tem isso também. Então, lembrar sempre disso. Então, na hora que está cozinhando, né, se você está de mau humor e tal, você está jogando uma energia negativa e vai voltar para você. Você é o primeiro afetado. Depois, sua família, com uma menor intensidade, porque eles não têm culpa, né? De você estar mal-humorado. Às vezes tem, né? Mas eu digo assim, não tem como você estar cozinhando mal-humorado, né? Mais uma coisa? Acho que só. Acho que a gente podia marcar para fazer mais uma ainda. Porque dá para abordar limpeza, tipo de limpeza. Eu não quis entrar nesse assunto porque eu não sou especialista. Eu faço limpeza em casa, né? Mas eu não conheço muitas técnicas, então eu não quis entrar nesse assunto. Eu pensei em falar sobre isso. Dá para abordar limpeza, dá para abordar atitudes que a gente faz, como as entidades entram, como ela suga o lar, como que ela vai fazer o conflito ali. Dá pra fazer mais uma ainda. Sim, dá. Fechou, próximo sábado esse assunto. Tá certo. Vamos trazer coisas novas aí. Algo mais? Não sei. Eu achei que ia falar só sobre o Evangelho no Lar, né? Então... tem mais uma semana ainda. Virou 2 semanas, né? Tá ótimo. Tchau, se inscreve no canal. Você gostou da rima, né? E compartilha. Manda bala. Valeu, gente. Até mais.